Olá, amigos! Pastor James Rafferty aqui, convidando você a se juntar a nós ou dando as boas-vindas para se juntar a nós no nosso painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos nas lições de fé de Josué, estamos na lição número 3, que se chama Memoriais de Graça. Se você gostaria de obter sua própria cópia do painel da Escola Sabatina, você pode, ou lição da Escola Sabatina, você pode fazer isso acessando 3abnssabbatschoolpanel.com. Não vá embora, voltaremos já. Bem-vindos, amigos, ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos estudando lições de fé do livro de Josué. Estamos na lição número 3, Memoriais da Graça. Fico tão feliz que você se juntou a nós. Tão grato por suas orações, por seu apoio financeiro a este ministério e ao trabalho que ele está fazendo para levar o Evangelho a todo mundo. Eu não estou sozinho. Na nossa lição da Escola Sabatina de hoje, estou acompanhado por mais 4 painelistas e vou apresentá-los agora e eles vão compartilhar um pouco sobre a mensagem que Deus lhes deu para nós hoje. À minha esquerda imediata está o pastor John Lomakang. Sim, obrigado, irmão James. Temos os Filhos do Trovão aqui de novo hoje e estou falando sobre o Deus vivo das maravilhas. Vai ser um estudo maravilhoso. Amém. E à sua esquerda está minha irmã em Cristo, Jill Morricone. Obrigado, pastor James. Na terça-feira temos uma palavra: lembrar. À sua esquerda, John Dinsey. Esse é um título interessante porque eu também tenho um título de uma palavra: esquecimento. Certo. E à sua esquerda, bem na ponta, puxando a âncora para nós, nossa irmã em Cristo, Shelley Quinn. Tão contente. Eu amo meu estudo, além do Rio Jordão. Tudo bem. Aí está. Hoje temos um estudo completo no livro de Josué. Vai ser um estudo maravilhoso. Estamos muito felizes por você ter se juntado a nós. Queremos lembrar que, se você gostaria de obter as anotações do nosso painel, você pode fazer isso acessando o site 3abnssabbatschoolpanel.com. Você pode se registrar lá e, uma vez registrado, receberá as anotações a partir de então. Gostaríamos de começar, é claro, com uma palavra de oração. Vou pedir à minha irmã Jill para orar por nós enquanto começamos nossa lição. Pai Santo, nos achegamos a Ti em nome de Jesus. E ao abrirmos a Tua palavra e descobrirmos as lições que tens para nós no livro de Josué, pedimos que abras nossas mentes e corações para receber o que o Teu Espírito Santo tem para nós. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. 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 Então, memoriais de graça. Vamos começar dando uma pequena visão geral da lição desta semana. Vamos olhar o capítulo 3 de Josué, junto com Números 14, Lucas 18, Josué 4, João capítulo 14 e Hebreus capítulo 4. Vamos dar uma olhada em alguns versos selecionados daí. Nosso texto de memória é retirado do livro de Josué, capítulo 4, e estamos olhando os versos 23 e 24. Vamos apenas ler esses versículos. Pois o Senhor, seu Deus, secou as águas do Jordão para você até que você passasse, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou para nós até que passamos. Para que todos os povos da terra saibam que a mão esquerda do Senhor é poderosa, para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. E você tem que se lembrar, na nossa última lição, falamos sobre como isso impactou as nações do mundo. Na verdade, todos estavam falando sobre isso. Rahab contou aos 2 espiões que estavam lá em Jericó que o mundo inteiro estava falando sobre as maravilhas do seu Deus. E através desse testemunho, ela mesma acreditou e toda a sua casa foi salva na destruição de Jericó. Então, ao analisarmos isso, na lição de domingo nós começamos cruzando o Rio Jordão. E somos apresentados ao capítulo 3 de Josué, versículos 1 a 5, e ao momento em que a Arca da Aliança é mencionada. A lição continua dizendo: esta é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Até este ponto, na narrativa do Antigo Testamento, a arca apareceu no contexto do santuário, Êxodo 40, versículo 21, na jornada de Israel desde o Sinai, números 10, 33 a 36, e na tentativa sem sucesso de começar a conquista de Canaã, números 14, 44. Era o objeto mais sagrado no santuário israelita e continha 3 objetos dentro dele. A Arca da Aliança continha 3 objetos dentro, expressando a relação de Israel com Deus. Primeiro, as tábuas contendo os 10 mandamentos. Número 2, a vara de Arão. A vara que floresceu, o sumo sacerdote, Arão,
o sumo sacerdote. E número 3, um pote de maná, de acordo com Êxodo 16, 33 e Hebreus 9, versículo 4. Então, o que esses objetos representavam? Os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Os 10 mandamentos, é claro, são uma revelação da lei do amor de Deus. Vemos isso no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento. Eles eram uma transcrição do caráter de Deus. E a lei de Deus era uma expressão de sua imagem e a imagem na qual ele nos fez. A humanidade foi feita à imagem de Deus. Fomos feitos para refletir ou sermos refletores do amor de Deus. Então, a luz de Deus é um reflexo de seu amor. Alguém perguntou a Jesus, qual é o grande mandamento em toda a lei? E sua resposta em Mateus 22, 36 a 40 foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente e alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus estava citando o Antigo Testamento quando disse que Levítico e Deuteronômio revelam esses dois princípios: o cajado de Arão. A vara de Arão representava a liderança escolhida por Deus. Houve homens que se levantaram contra Moisés e contra Arão e contra a liderança que eles tinham sob Deus. E Deus justificou Moisés, ele justificou Arão e a liderança para a qual os havia chamado, fazendo com que a vara de Arão, um pedaço de madeira morto, florescesse e desse frutos da noite para o dia. Você consegue imaginar que milagre foi esse? E por isso temos aqui um símbolo que foi colocado na arca para lembrar o povo da liderança escolhida por Deus. E então, claro, número 3, o pote de maná. O maná era pão do céu. Eram esses pequenos pedacinhos de algo que derretiam quando o sol aparecia. E você os recolhia todos de manhã, claro, e você os juntava, os amassava e fazia comida com eles. E o povo de Deus foi orientado a recolher isso todas as manhãs, exceto na manhã de sábado. Era para recolher o dobro na sexta-feira, para que pudessem sobreviver, passar o sábado. E então, no domingo, eles recolheriam novamente para o dia. Se eles recolhessem demais, apodreceria, cheiraria mal, exceto na sexta-feira. Então foi um duplo milagre que Deus estava realizando através do maná para lembrar seu povo de suas bênçãos e provisões, que ele era de fato Deus e que o sábado era especial. Então, quando você olha para este pote de maná, ele representa a dieta escolhida por Deus para seu povo. Deus desejava que os hebreus fossem saudáveis. E, é claro, Jesus Cristo comparou-se àquele maná que caiu do céu. Ele era o pão da vida. Assim, a lei de amor de Deus, sua liderança escolhida, sua mensagem de saúde, tudo isso estava na arca e, portanto, todos estavam lá representando o propósito de Deus para nós. Mas todos eles estavam cobertos pelo propiciatório. Tendemos a não cumprir a lei de Deus. Tendemos a não alcançar uma revelação do seu amor e nem sempre seguimos a liderança. Às vezes, nós meio que nos contorcemos. Até mesmo as crianças fazem o mesmo com seus pais, sabe? E há momentos em que não tratamos nossos corpos tão saudáveis quanto deveríamos. Não estou falando apenas de comida, mas você sabe, toda a perspectiva da mensagem de saúde, obter exercícios adequados e dormir, entre outras coisas. E assim, Deus nos cobre com sua misericórdia. Estou tão feliz que ele faça isso. Ele nos cobre com misericórdia. E essa é a imagem que vemos no santuário. O santuário era o caminho da salvação, certo? O caminho de Deus para a salvação. Salmo 77, versículo 13. E claro, Jesus veio e disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, foi uma revelação de si mesmo. E esses artigos na Arca da Aliança hoje falam conosco agora mesmo. Eles falam da nova promessa da aliança de Deus, certo? De colocar sua lei em nossos corações e refletir seu amor em nossos caracteres. Sobre a mensagem de saúde, por exemplo, no segundo livro de João, capítulo 2, versículo 2, no livro de 3, João, versículo 2, Deus diz: amado, desejo acima de tudo que prospere e esteja em saúde, assim como sua alma prospera. Deus está tão interessado na nossa saúde quanto no nosso bem-estar espiritual. E a liderança escolhida por Deus, bem, às vezes eles agem como o rei Saul ou talvez como Acabe, mas Deus ainda nos chama a respeitá-los, enquanto ao mesmo tempo levamos a eles uma mensagem de repreensão se eles violarem os princípios divinos de amor, liberdade ou consciência. Sabe, uma coisa é nos rendermos ou submetermos à liderança e outra coisa é falarmos se a liderança está indo na direção errada. Às vezes, isso pode ser um caminho difícil de seguir. E há algumas pessoas que simplesmente se rebelam contra a liderança, como Coré, Datã e Abirão fizeram. E Deus nos lembra com aquele bastão: não, eu escolhi líderes, eles são meus ungidos e precisamos respeitá-los. Você se lembra, quando Acabe estava se afastando, Deus ainda chamou Elias para correr diante de seu carro até Jezreel.
E Deus tem uma igreja hoje, e Ele tem liderança hoje, e Ele quer que respeitemos essa liderança. Mas isso não significa que devemos ficar em silêncio. Às vezes podemos ter que falar, podemos ter que resolver problemas, mas precisamos fazer isso como Cristo fez, com amor em nossos corações. Você sabe, no livro do Novo Testamento de Hebreus, começando no capítulo 9, versículo 3, somos lembrados desses mesmos artigos e, portanto, lembrados dos mesmos princípios. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e depois versículo 4. Agora, Paulo está reiterando este santuário do Antigo Testamento porque é um tipo do santuário celestial, uma sombra da realidade no céu. E ele diz, depois do segundo véu, o tabernáculo que é chamado o Santo dos Santos, Hagion, que tinha, versículo 4, o incensário de ouro e a arca da aliança toda coberta de ouro, onde estava o pote de ouro que continha maná. Aqui está a nossa mensagem de saúde do maná. A vara de Arão que floresceu. Aqui está nosso lembrete para nos rendermos à liderança designada por Deus. E as tábuas do pacto. Aqui está nosso lembrete de que a lei de Deus ainda é válida hoje, que Deus quer colocar sua lei em nossos corações. Na verdade, em Hebreus 10:16 diz, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, disse o Senhor. Colocarei minha lei em seus corações e em suas mentes eu os escreverei. A lei dos 10 mandamentos de Deus é tão válida no Novo Testamento quanto era no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, na nova aliança, na aliança eterna, Deus é quem está colocando essas leis em nossos corações e mentes. Ele está escrevendo para eles lá. Não é algo que poderíamos fazer, mas é algo que Deus está nos lembrando que Ele fará. E claro, a mensagem de saúde está aqui. E digamos que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 16, nos lembra que não devemos ser como Esaú, profano, fornicador, que por um pedaço de carne vendeu seu direito de primogenitura. Em outras palavras, Deus não quer que sacrifiquemos o direito de primogenitura que Ele nos deu em Jesus Cristo por causa do nosso apetite, por causa de comida. Ele quer que sigamos os princípios da mensagem de saúde. Mas eu quero que nós foquemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, porque Paulo está reunindo todos esses princípios neste livro aqui. Hebreus 13, 17, obedeçam aos que têm autoridade sobre vocês e submetam-se a eles, pois cuidam de suas almas como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não com tristeza, pois isso não seria proveitoso para vocês. Assim, vemos aqui nesta imagem da Arca da Aliança do Antigo Testamento, que temos princípios, objetos, símbolos que representam princípios que se aplicam a nós no Novo Testamento. A nova lei da aliança de Deus em nossos corações, a mensagem de saúde que Deus nos deu e, claro, a importância de se render ou submeter à liderança ordenada por Deus e ser responsável por eles. A revista trimestral continua a dizer, o termo traduzido como santificar em Josué 3:5 ou consagrar refere-se a um processo de purificação, semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de iniciar seu serviço no santuário. Êxodo 28, versículo 41 e Êxodo 29, versículo 1. E o que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai, Êxodo 19, versículo 10 e Êxodo 19, versículo 14. Esta consagração, ou santificação, envolveu o afastamento do pecado e a remoção de todas as impurezas rituais. O mesmo mandamento aparece em Números 11, 18, relacionado a um milagre iminente de Deus como preparação relacionado a um milagre iminente de Deus. Era necessário preparar-se assim também antes das batalhas na guerra. Antes que Deus possa lutar por Israel na batalha, eles devem mostrar sua lealdade a Ele e confiar nele como seu comandante. Então juntamos tudo isso, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e vemos que hoje Deus está nos chamando para nos entregarmos a Ele, nos chamando para permitir que Ele nos santifique através de sua graça. Memoriais da Graça. Ele quer colocar sua lei em nossos corações. Ele quer que nos rendamos à sua liderança ordenada. Ele quer que sigamos os princípios da mensagem de saúde que Ele nos deu para que Ele possa lutar por nós. Nosso chamado é nos render e Ele lutará nossas batalhas enquanto estamos rendidos a Ele. Amém. Muito obrigado, James. Agora, vamos para o Deus das Maravilhas aqui na lição de segunda-feira. O Deus vivo das maravilhas. Não apenas o Deus, mas o Deus vivo das maravilhas. Vou começar em uma passagem do livro de Jeremias, capítulo 32, porque Deus não parou de realizar maravilhas. Suas maravilhas nunca cessam, dizem as Escrituras, mas eu gosto disso porque conduz e nos ajuda a entender o que vamos ler no livro de Josué. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. Parece uma música, não parece? Ah, Senhor Deus, vou te contar, o resto é história. Pelo seu grande poder e braço estendido,
Quanto? Nada. Nada é muito difícil para você. Isso foi um ponto de referência maravilhoso quando as nações vizinhas ouviram falar do Deus de Israel. Falamos sobre isso como Raabe e os gibeonitas, e as outras nações decidiram: podemos vencê-los? Bem, você sabe. Vamos pensar nisso novamente. O Deus das maravilhas nunca deixou de se mostrar naquela jornada no deserto. Agora, vamos olhar para o paralelo. Estamos na jornada do deserto agora. Estamos a caminho da nossa Canaã celestial, por assim dizer. O mesmo Deus que realizou os milagres para seus filhos naquela época é o mesmo Deus que quer fazer o mesmo hoje. E você também encontra, às vezes, que isso não foi por causa da obediência deles, mas apesar da obediência deles, ou apesar da desobediência deles, Deus ainda trabalhou maravilhosamente. Então agora vamos passar pela história. Eu não quero ler tudo, mas são apenas 11 versos agora que eu olho para isso. Mas Josué 3, começando no verso 6 até o verso 17. Vamos ver isso, e como Deus continua a trabalhar, como fez para seus próprios filhos, enquanto Josué, o líder, era fiel. Então Josué falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e atravessem antes do povo. Aí está, Gil, atravessar. Isso mesmo, uma ação por parte das pessoas. Isso, Deus não faria. É isso que temos que fazer. Então, eles pegaram a arca da aliança e foram diante do povo. E o Senhor disse a Josué: neste dia, eu gosto da forma, neste dia começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Isso é algo. Deus tem um ponto de início de exaltação e um ponto contínuo de exaltação. Ele está essencialmente dizendo hoje: Israel saberá que você é meu servo escolhido. E ele diz: para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei com você. Você deve ordenar aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem à beira das águas do Jordão, deverão ficar no Jordão. Veja, há ações que precisamos realizar para que Deus faça o que prometeu. Eles não poderiam obter isso à distância, James. Eles tinham que ir até onde Deus lhes disse para ir. Então, se você está parado esperando Deus agir e ele diz: espere, vá até a beira do seu Jordão. Ele não vai agir até você chegar lá. Há momentos em que precisamos ficar parados e ver a salvação, como Moisés disse aos israelitas. Mas agora, Josué está dizendo aos sacerdotes: vão até a beira do Jordão. Olha o versículo 9. Então, Josué disse aos filhos de Israel: venham aqui e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E Josué disse: por isso vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês e que ele certamente expulsará da sua frente os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra está atravessando diante de você para o Jordão. Agora, portanto, aqui está o que devemos fazer. Escolham para vocês 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e acontecerá que assim que as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor de toda a terra repousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, as águas que descem de montante. Este é o Deus vivo das maravilhas. Podemos dizer a isso? Amém. Realmente Deus está trabalhando. E ele diz, que versículo eu só perdi minha parte aqui. O fim do 13. E agora, verso 14. Assim foi, quando o povo partiu do acampamento para atravessar o Jordão, com os sacerdotes levando a arca da aliança diante do povo. E quando aqueles que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca mergulharam na borda da água. Apenas olhe para isso. Veja isso acontecendo, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita. Em outras palavras, toda essa água para onde vai, que as águas, versículo 16, que desceram de rio acima, ficaram paradas. Você consegue ver isso? E subiu em um monte muito longe em Adão, a cidade que fica ao lado de Ger, Zaretã. Assim, as águas que desciam para o mar de Arba, o mar salgado, falharam e foram cortadas, e o povo atravessou do outro lado de Jericó. Então os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram firmes em terra seca, no meio do Jordão, e todo Israel atravessou em terra seca, até que todo o povo tivesse atravessado completamente o Jordão.
Uau, que história! Quero dizer, poderíamos encerrar aqui. Que Deus começa milagres e Deus mantém esses prodígios até que seu povo esteja seguro. Isso é o que o Senhor está fazendo hoje. Quando chegarmos ao céu, vamos descobrir que é pela graça de Deus e pelo milagre de Deus que chegamos lá. Um milagre. Deus removendo os obstáculos que desafiam o seu povo. Deus está fazendo a mesma coisa hoje. Você está enfrentando desafios na sua família? Você está enfrentando dificuldades financeiras? Você está enfrentando dificuldades em oração? Você sente que Deus não está ouvindo suas orações? Pode ser que você esteja apenas parado e o Senhor esteja dizendo: avance pela fé. Eu abrirei essa porta quando você chegar lá. Eu lhe darei o emprego quando você for procurá-lo. Vou encontrar a pessoa certa para você quando começar a orar e me pedir para enviá-la ao seu caminho. Veja, há momentos em que podemos ficar parados, mas em outros Deus nos exige fazer algo. Você precisa mergulhar nas promessas de Deus com seu coração cheio de fé. Você precisa entrar no Jordão da sua própria vida para ver Deus abrir aquelas águas e você passará por elas e olhará para trás para aquela experiência e dirá como Deus moveu toda aquela água. Como Deus moveu todas essas circunstâncias e trabalhou isso a meu favor. Como ele fez isso? Ele é o Deus vivo das maravilhas. O que podemos dizer sobre ele? Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. E então, Jill, há tanto nesta lição. Eu digo a você, poderíamos cobrir um dia. Nós poderíamos cobrir 50 minutos. Estou certo, Shelley? Poderíamos gastar todos os 50 minutos apenas sobre o nosso dia. Mas como não temos essa opção, quero destacar algumas passagens das Escrituras que mostram como é bela a responsabilidade de Deus de ser o Deus das maravilhas. Agora, essa responsabilidade, eu uso a palavra, ele não precisa, mas seu amor por nós e sua graça por nós é tão grande que ele faz isso porque ele fez uma promessa. Eu não vou apenas tirar você do Egito, eu vou levar você para Canaã. Ele não apenas nos tira de onde estávamos e nos leva para onde estamos, mas ele nos leva para onde vamos estar. Esse é o Deus de graça e maravilhas. Salmo 72, 18. Vamos dar uma olhada em alguns desses pontos. Eu não os numerei, então vamos segui-los à medida que os revelo para vocês. Veja, a travessia do Jordão é uma descrição de como Deus realiza milagres, não apenas diante de nós, mas às vezes apesar de nossas ações. Salmo 72, 18. Deus demonstra sua singularidade. Agora, eu gosto disso. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. E olhe para isso, que só faz coisas maravilhosas. Agora, isso sempre me surpreende. As pessoas rezam para madeira, pedra, tijolos e gesso, e a lista continua. Coisas que têm olhos, mas não podem ver, coisas que têm ouvidos, mas não podem ouvir, e milhões de pessoas sinceras estão rezando para ídolos, esperando obter alguma resposta, meio que como fizeram no Monte Carmelo, sem resposta. Mas o Deus das maravilhas está esperando que você o busque, e a Bíblia diz, porque Ele é o Deus que só faz coisas maravilhosas. Veja o Salmo 86, 10. Pois você é grande e faz coisas maravilhosas, e eu adoro isso. Só você é Deus. Não é legal? Procurando por Deus? Você sozinho é Deus. Deixe-me mostrar-lhe, meu Deus. Você sozinho. É por isso que os Gibeonitas e Raabe e todas as outras nações que decidiram vir contra eles disseram: espere um minuto, quem está do lado deles? Ah, lembre-se de Eliseu. Oh, você não vê os anjos. Senhor, abra seus olhos. Deus está sempre fazendo coisas maravilhosas para nos lembrar que, assim como ele fez por Moisés, ele fez por Josué. Mas aqui está a boa notícia. Ele também faz isso por nós. Olhe para o Salmo 9, versículo 1. Os ismaelitas meditaram nos atos de Deus e veja o que eles fizeram. Salmo 9:1. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o coração, contarei todas as tuas maravilhas. Essas são pessoas que não são necessariamente defensoras diretas de adorar a Deus, mas elas olham para o trabalho milagroso de Deus e dizem: eu também tenho que te louvar. Aqui está Salmos 96:3. Mais alguns. Declare a glória dele entre as nações, as maravilhas dele entre todas as pessoas. Agora quero parar aqui antes dos meus 2 últimos pontos, antes de continuar. Deus não só quer fazer algo por nós, mas Ele quer que você conte aos outros o que Deus fez por você, para que aqueles que não conhecem Deus possam dizer: bem, talvez a razão pela qual minha vida não é tão abençoada quanto a sua é porque eu não escolhi o Deus que você escolheu servir. O que agora me leva a Êxodo 3:20, diz: então estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. E depois disso, ele vai deixar você ir. Deus sempre faz maravilhas não apenas para nos impressionar e abençoar milagrosamente, mas também para romper as amarras que nossos inimigos têm sobre nós. O Deus vivo das maravilhas. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só quero lembrar você para não ir embora. Voltaremos já. Vamos dar uma olhada em um momento missionário.
Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Jesse entregou sua vida a Jesus quando era adolescente, mas a vida se tornou difícil quando ele começou a lutar contra a depressão e a ansiedade. Ele se perguntava por que se sentia assim. Como um filho de Deus poderia experimentar tamanha falta de alegria e esperança, apesar de ser ativo em uma comunidade cristã? Seu pequeno grupo orou por ele, mas o alívio foi passageiro, e cada vez que sua depressão ressurgia, ele se encontrava com medo, pensando, está acontecendo de novo, enquanto mergulhava no mais escuro dos vales. As palavras de Jesse são de partir o coração quando ele diz, embora eu acredite na bondade de Deus em meio a tudo isso, entendo por que algumas pessoas contemplam acabar com suas vidas. O desespero esmagador pode ofuscar qualquer alegria em minha vida. No meio dessa luta, Deus o direcionou para a Three Angels Broadcasting Network e ele ouviu uma mensagem linda de Jill intitulada Quando Deus está silencioso. Ele acreditava que era uma mensagem direta para ele de Deus. A mensagem de Jill reforçou o entendimento dele de que fé significa ação e que as 6 chaves para uma crise de fé que ela apresentou, junto com seu exercício Fé sobre Sentimentos, tornaram-se ferramentas inestimáveis em sua batalha contra a depressão. Por causa de você, 3ABN pode trazer mensagens de esperança e encorajamento para aqueles que precisam desesperadamente, pessoas como Jesse. Amém e amém. Esses momentos de missão são poderosos e eles chegam até nós por causa do seu apoio financeiro e oração. Então, se você quiser continuar mudando essas vidas, continue a apoiar este ministério com suas orações e suas finanças. Estamos passando para a lição de terça-feira. Muito obrigado, Pastor James e Pastor John. Que abertura incrível para esta lição. Eu amo isso, o Deus vivo das maravilhas. Muito obrigado a ambos. Eu sou Jill Morricone. Na terça-feira temos uma palavra, lembrar. Começamos em Josué, capítulo 4. Então, vire comigo para Josué 4. Temos 19 versículos. Não vamos ler todos, mas começamos logo após terem atravessado o Rio Jordão e temos 6 conclusões da nossa passagem aqui. Então, começamos após o milagre. Estamos em Josué 4, versículo 1. E aconteceu quando todo o povo havia atravessado completamente, aí está a nossa palavra, atravessado o Jordão que o Senhor falou a Josué, dizendo, conclusão, número 1, às vezes a libertação precede a lição. Josué, capítulo 4, é sobre a lição. É sobre a lição do que Deus fez em suas vidas, este memorial que Deus está chamando-os para levantar para ensinar a eles e seus filhos o que Deus fez. Mas antes de falar, antes de a lição ser dada, a libertação precisa acontecer. Você sabe, às vezes tentamos ensinar as pessoas quando elas ainda não encontraram Jesus. Às vezes estamos lutando com o pecado, lutando com vícios, não estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, não estamos prontos para aprender doutrinas, precisamos descobrir Jesus, precisamos ter nossa experiência no Rio Jordão, aquela experiência de atravessar e encontrar o Deus vivo das maravilhas. Eles atravessaram o Rio Jordão. Deus deu o milagre. Então veio a lição e o lembrete. Vamos olhar os versos 2 e 3. Vemos essa liderança tribal e representação aqui. Verso 2. Escolham para vocês 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e instruam-nos dizendo, escolham 12 pedras daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes estavam firmes. Você deve levá-los com você e deixá-los no lugar onde você vai pernoitar hoje à noite. Levando em consideração o segundo ponto, este é muito simples, todos estão envolvidos. Eu gosto disso. Veja, eles tinham um líder de cada tribo. Um representante de cada uma das 12 tribos estava lá. Cada um dos líderes tribais, por assim dizer, deveria pegar uma das pedras memoriais. Cada líder representava o povo daquela tribo. Portanto, nenhuma das tribos foi deixada de fora. Todos estavam representados nisso. Ninguém é esquecido na libertação de Deus, Pastor Johnny. Ninguém é esquecido no plano de Deus. Todos têm uma parte no milagre. Todos participam da lembrança dessa libertação e do que Deus fez. Vamos falar sobre o sinal. Estamos nos versículos 4 a 6. Então, Josué chamou os 12 homens que ele havia designado dos filhos de Israel, um homem de cada tribo.
E Josué disse a eles: Passem à frente da arca do Senhor, seu Deus, para o meio do Jordão, e cada um de vocês pegue uma pedra no ombro, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um. Qual é essa palavra? Um sinal entre vocês quando seus filhos perguntarem no futuro, dizendo: O que essas pedras significam para vocês? Então, vamos nos concentrar naquela palavra sinal. Este será um sinal para você. A palavra hebraica OTHOTA significa sinal, token, marca ou até milagre. A mesma palavra hebraica é usada em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Quando o Senhor colocou uma marca em Caim, isso foi um sinal. Gênesis 9, 12. A mesma palavra hebraica usada, o arco-íris, era para ser um sinal da aliança. A mesma palavra hebraica usada em Gênesis 17, 11, a circuncisão, Shele, era para ser um sinal da aliança. A mesma palavra usada em Êxodo 7, 3, as pragas deveriam ser um sinal, pastor João, do milagre de Deus. A mesma palavra usada em Êxodo 12, 13, o sangue nos batentes das portas. Lembra aquela noite de Páscoa quando os primogênitos foram mortos lá no Egito? O sangue nos batentes das portas era um sinal da proteção de Deus, que eles seriam poupados. Êxodo 31, 13, a mesma palavra usada. O sábado é um sinal de que nosso Deus é quem nos santifica. E a mesma palavra usada alguns versículos depois, Êxodo 31, 17, o sábado também é um sinal da criação de Deus. Então, o que tudo isso significa para nós? Conclusão número 3. Sinais são um indicativo externo de uma mudança interna. Veja, a marca em Caim era apenas um sinal externo de uma decisão interna que ele tomou de andar contra Deus. O arco-íris é um sinal externo da promessa de Deus à humanidade. A circuncisão era um sinal externo para Abraão e seus descendentes de que Deus já o havia justificado pela fé e ele havia recebido a justiça pela fé e estava andando em aliança com Deus. O sangue no batente da porta é um sinal externo de que Deus salvou o seu povo. O sábado é um sinal externo de que Deus está no processo de santificar e recriar seu povo à sua imagem, que ele redime e liberta-nos da escravidão e que podemos descansar no que ele é, fez e está fazendo por nós. Então, as pedras eram um sinal externo de que Deus havia libertado o seu povo e ele continuaria. Vamos ver o versículo 7. Estamos em Josué 1:7. Então, você deve responder a eles. Então, quando as crianças disserem: "O que as pedras significam para você?" Então, você responderá que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando ela atravessou o Jordão. As águas do Jordão foram cortadas, e essas pedras serão um memorial para os filhos de Israel para sempre. O memorial vem da palavra raiz, que significa lembrar ou recordar. Isso denota mais do que um ato passivo. Implica uma lembrança seguida de ação apropriada. Portanto, quarta lição, lembre-se da libertação de Deus. Sou lembrado de Deuteronômio 5:12. Se filhos de Israel. Isso está no contexto do mandamento do sábado, o quarto mandamento. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. Devemos lembrar a libertação que Deus realizou em nossas vidas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Há um aviso aqui. Quando você tiver comido e estiver satisfeito, cuidado para não esquecer o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Às vezes esquecemos o que Deus fez por nós. Esquecemos que Ele nos redimiu. Esquecemos que Ele nos libertou da escravidão. Esquecemos que Ele nos salvou do pecado e até de nós mesmos. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Somos chamados, estas pedras erguidas como um memorial, a lembrar da libertação que Deus realizou por seu povo. Então, que memoriais você estabeleceu na sua vida?
Claro, temos a comunhão, que é um lembrete da morte de Cristo na cruz. Temos o sábado, um lembrete semanal da criação e recriação, e salvação e redenção, e santificação, e descanso nele e no que ele faz. Mas que memoriais você tem na sua vida do que Deus fez e da libertação que ele operou na sua vida? Vamos olhar para as pedras. Versículo 8. E os filhos de Israel fizeram assim, exatamente como Josué ordenou, e pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, e as levaram para o lugar onde se alojaram e as colocaram lá. Conclusão número 5. Caminhe em obediência. O que diz? Josué ordenou e as crianças de Israel assim o fizeram. Eles pegaram as pedras assim como Deus ordenou. Adoro essa conexão que vemos entre fé e obediência. Deus separou as águas, mas eles tiveram que caminhar para frente. Deus os trouxe para o outro lado, mas eles tiveram que pegar as pedras para lembrar a vitória. Deus derrubou Jericó. Vamos encontrar isso em uma lição futura, mas eles tiveram que marchar ao redor da cidade e tocar as trombetas. Você vê, a fé por si só, se não tiver obras, está morta. Vemos essa conexão entre fé e obediência. Deus trouxe a libertação, e então eles tiveram que andar em obediência ao que ele fez. E nosso versículo final é o versículo 14. Naquele dia, o dia da travessia do Rio Jordão, o dia em que o Senhor operou a libertação e um milagre, o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel, e eles o temeram assim como temeram Moisés todos os dias da sua vida. Isso é, por assim dizer, a passagem do manto de autoridade de Moisés a Josué. Agora as pessoas respeitam Josué e olham para ele. Conclusão 6. O Senhor estabelece pessoas e o Senhor pode derrubá-las. Veja, Josué não se exaltou diante de todo o Israel. O Senhor exaltou Josué diante de todo o Israel. Ele não se exaltou. O Senhor foi responsável por isso. Sou lembrado de Daniel, capítulo 2, versículo 21, como Deus estabelece reis e ele derruba reis. Porque nosso Deus é soberano e nosso Deus governa sobre tudo. E Deus é quem instala líderes e Deus é quem pode removê-los. Podemos colocar nossa confiança e fé no Senhor. Amém, amém. Que bênção. Muito obrigado. E agora estamos na parte da lição de quarta-feira. E é, de novo, como eu disse antes, uma palavra: esquecimento. Mas por quê? Você sabe, alguns de nós podem esquecer aniversários. Alguns de nós podem esquecer um compromisso. Alguns de nós podem esquecer a carteira em casa. Algumas pessoas esquecem seus celulares e, de repente, precisam correr para casa para pegá-los. Parece ser algo que acontece com os humanos. Sabe, eu costumava ver pessoas, tipo, com os óculos aqui e dizer: alguém viu meus óculos? E eu ficava pensando, como isso pode acontecer? Até que comecei a usar óculos. E um dia, porque eu só faço isso umas 2 ou 3 vezes por ano, um dia eu estava com os óculos aqui em cima. Perguntei à minha esposa: você viu meus óculos? Sim, estou olhando para eles. Onde eles estão? Bem ali no topo da sua cabeça. E isso poderia acontecer conosco, mas vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. Começamos em Josué 4:20. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué colocou em Gilgal. Então, ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando seus filhos perguntarem aos seus pais no futuro, dizendo: o que são estas pedras? Então, você deverá informar seus filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão em terra seca. Pois o Senhor, seu Deus, secou as águas do Jordão diante de vocês até que tivessem atravessado, assim como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Muito interessante. Voltaremos a isso. E diz aqui no versículo 24 que todos os povos da terra, não apenas o povo de Israel, da terra, possa conhecer a mão do Senhor que é poderosa para que você tema o Senhor, seu Deus. Quanto tempo? Para sempre. Para sempre. E, o povo de Israel lembrou-se do Senhor para sempre? Eles temeram o Senhor para sempre? A lição nos leva a um versículo triste em Juízes 3:7. Diz:
Então, os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baals e Azerás. E então, o que está acontecendo aqui? Diz: eles esqueceram seu Senhor. Essa palavra para Deus, que é uma palavra hebraica, saká, que você vai esquecer em cerca de 3 minutos. Esta palavra significa esquecer, ignorar, mas também significa deixar de se importar. E isso parece ser o que aconteceu com o povo de Israel, porque como eles podem esquecer o Senhor depois de tudo que ele fez por eles? Bem, há o sacrifício da manhã e da noite. Bem, há um tabernáculo bem no meio do acampamento. Eles lembravam-se do dia de sábado para mantê-lo sagrado. Eles tinham os diferentes dias de festa. Coisas diferentes em torno de suas vidas diárias eram um lembrete constante do Senhor. Portanto, isso é mais uma escolha de esquecer o Senhor ou deixar de se importar com o Senhor, porque eles realmente escolheram servir aos Baals. Quando você fala sobre servir a um ídolo, como você pode substituir o Deus vivo por um ídolo? E isso nos diz que é algo muito, muito perigoso. E o que aconteceu com o povo de Israel pode acontecer conosco. Você sabe, às vezes, coisas acontecem em nossas vidas e, bem, aqui chega o dia da igreja, chega o dia do sábado. Estou cansado esta semana. Acho que vou apenas adorar o Senhor em casa. E pouco a pouco essas coisas continuam e você esquece. Porque lembre-se que diz, não se esqueça o como é aquele versículo. Como é que diz? Reunir. Reunir a nós mesmos juntos. E assim, podemos aos poucos deixar essas coisas de lado e deixamos de nos importar em estar com o povo de Deus juntos, adorando o Senhor. Perceba quando eles se lembraram do Senhor. Está escrito em Juízes 3, começando no versículo 8. Vamos ler os versículos 8 e 9. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cushan-Rishathaim. Mais ou menos assim que se pronuncia. Rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cushan-Rishathaim por 8 anos. 8 anos eles serviram esse rei. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel. Quem os libertou? Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. É interessante que, de acordo com algumas coisas que li, este é o único lugar onde esse rei específico é mencionado. E a última parte do nome, Rashathaim, significa dupla maldade. Uau! 8 anos com alguém com o nome dupla maldade. E isso parece ser um título que o povo de Israel lhe deu, e a lição faz esta declaração. Note a mudança de pessoa. Voltando a Josué 4:23. Observe a mudança de pessoa em Josué 4:23. As águas do Rio Jordão são mencionadas como tendo secado diante de você, ou seja, diante de todos os israelitas que acabaram de cruzar o Jordão. Em contraste, o Mar Vermelho é dito ter secado diante de nós. Muito interessante. Aqueles que ainda estavam presentes da primeira geração e que experimentaram o Êxodo. Então você tem os dois, antes de você e antes de nós. Esses dois eventos, a lição diz, esses dois eventos experimentados por 2 gerações diferentes foram semelhantes em importância, que permitiu à segunda geração, através do testemunho de seus pais, redescobrir o mesmo significado da travessia do Jordão por eles próprios. E assim, isso é algo que temos como um lembrete. Você sabe, essas coisas nas Escrituras estão lá para nossa admoestação. Podemos, como o povo de Israel, esquecer o Senhor nosso Deus? Em outras palavras, deixar de nos importar ou meio que ignorar o Senhor e seguir nossos próprios caminhos e começar a servir outras coisas deste mundo?
Talvez não construamos um ídolo, mas estamos servindo outras coisas na vida. Em 1 Coríntios 11, 24 a 25, nós temos algo que é um lembrete para nós. 1 Coríntios 11, 24 diz: E, tendo dado graças, ele partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Isso está falando sobre Jesus. E ele disse: faça isso em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, ele também pegou o cálice após o jantar, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beber em memória de mim. Infelizmente, não fazemos isso. A maioria das pessoas não faz isso. Isso é claro, falando sobre o serviço de comunhão que algumas pessoas se referem como a ceia do Senhor. E às vezes, quando é colocado no boletim ou anunciado, na próxima semana teremos serviço de comunhão, de alguma forma, por alguma razão, algumas das pessoas vão para outro lugar ou ficam em casa. Por quê? Eu não sei se é a lavagem dos pés ou se eles não gostam daquele pedacinho de pão ou do próprio suco. O conjunto, por algum motivo, não agrada a algumas pessoas. E assim, mas Jesus disse para fazer isso em memória de mim. Isso é algo que nos ajudará a lembrar de Jesus, porque, você sabe, se nós não lembrarmos o que Jesus fez por nós, podemos correr o risco de ignorar Deus ou deixar de nos importar com Ele, considerando o quanto Ele fez por nós. Há uma bênção que é mencionada para nós em João 14, 27, ou verso 26, na verdade. Diz Jesus falando: mas o ajudante, o Espírito Santo. Eu gosto do jeito que está na versão King James. Estou lendo na versão New King James. Diz: mas o Consolador. Mas está escrito aqui na nova King James: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, essa ideia de lembrança é muito importante. O título da lição é esquecimento. Não vamos cair nessa categoria. Eu gosto do outro título, lembrar. Lembrar. Eu vou ler para você a lição. Esta é uma citação muito poderosa que o autor escolheu colocar aqui. E eu vou apenas ler o que está escrito aqui. Diz assim: Ellen G. White entendia claramente que, sem nos guiar constantemente à luz dos atos passados e da revelação de Deus, certamente perderemos a motivação para cumprir nossa missão no futuro. E note a citação de patriarcas e profetas. Não, a página 176 dos Esboços da Vida de Ellen G. White, na verdade, diz: não temos nada a temer pelo futuro, exceto se esquecermos o modo como o Senhor nos guiou e seus ensinamentos em nossa história passada. Portanto, lembremos das coisas que o Senhor fez por nós. Não nos esqueçamos. Amém? Deixar de se importar é apatia. E apatia é uma condição perigosa do coração. Sou Shelley Quinn e tenho a lição de quinta-feira, Além do Jordão. Veja bem, tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão, ambas as travessias tiveram grande significado em houve mudanças monumentais na história e status de Israel. Em Êxodo 14, 21 a 22, a travessia do Mar Vermelho libertou Israel da escravidão. Isso os separou da impotência e da escravidão e os redimiu para a liberdade. Josué 3, 14 a 17. A travessia do Jordão os fez passar de um povo sem lar para uma nação com posse de território e dignidade. É interessante. O Salmo 114 une esses dois eventos, e não é porque o autor não viu a diferença cronológica entre eles, mas sim por causa de sua similar importância teológica. Vamos dar uma olhada. Ambos cruzamentos compartilham isso. Salmo 114, verso 1.
ele diz: quando Israel saiu do Egito. E ele continua dizendo: o mar viu isso e fugiu. O Jordão retrocedeu. Ambas travessias simbolizam transformação da escravidão para a liberdade, da peregrinação para a herança. E eu quero te contar uma coisa: a história de cada crente tem uma travessia do Mar Vermelho. Todos nós passamos por isso. É a libertação da escravidão, é a justificação, ser remido pelo sangue do Cordeiro. E todo crente também tem uma experiência de cruzar o Rio Jordão. É como entrar nas promessas de Deus. Atravessar o Jordão é entrar nas promessas de Deus. E é aqui que começa a santificação. Agora, no Salmo 66, o salmista une ambos como uma redenção pessoal. Olhe para isto. Salmo 66, versículo 6. Ele transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Então, temos o Mar Vermelho e o Jordão. Lá nos alegraremos nele. Basicamente, o salmista está se referindo a esses milagres, descrevendo sua própria jornada de salvação da opressão à celebração. É tão lindo! E você sabe, Deus quer que nós, você e eu, vejamos todos os seus milagres passados, não apenas como fatos históricos, mas como promessas pessoais. Todo o passado significa algo para nós. Seus feitos poderosos de então são seus feitos poderosos agora para você hoje. Assim como Israel ganhou dignidade após uma longa humilhação, se você está oprimido, se você se sentir mais baixo que a barriga de uma cobra, adivinha? Deus vai te elevar à glória do seu chamado. Você não está esquecido. Você está destinado. Se você fizer a escolha certa, o poder da escolha, você está destinado a se tornar como Jesus e estar em seu reino. Segundo Reis, capítulo 2, e nós não vamos ler tudo, mas eu só quero apontar que em Segundo Reis, capítulos 2, versículos de 8 a 11, vemos uma separação semelhante do Jordão, quando o profeta Elias, ele enrola seu manto, que é sua capa, e ele bateu nas águas do Jordão, e eles se dividiram. E então ele e seu assistente, Elisha, cruzaram em terra seca. Então, o que aconteceu com Elias? Elias é levado por carruagens de fogo. Ele é levado. Ele é traduzido para o céu sem morrer. Agora, nos versículos 13 a 15, Eliseu atravessa de volta o Jordão, revestido de autoridade. Seu novo papel como profeta foi confirmado quando ele também pegou aquele manto e golpeou o Jordão, e as águas se dividiram. Então, qual é o ponto? Você percebe com frequência que o que vemos é que as travessias precedem a promoção? Temos que ir para o reino de Deus. Muitas vezes, temos que chegar ao outro lado de onde está o seu Jordão. E então, você tem uma nova identidade. Você tem um novo chamado superior, o ministério terreno de Jesus, que foi o representante perfeito de Israel, segue o padrão da história do antigo Israel. Mateus 2, 14 a 16 é sua experiência do Mar Vermelho quando foi chamado do Egito após o decreto de morte ser suspenso. Mateus 4, 21. Ele passou 40 anos ou 40 dias no deserto, como os 40 anos que Israel passou no deserto. Em Mateus 4,12, ele também em Marcos 1,9, o perfeito representante, Jesus Cristo, tem sua própria experiência no Jordão. Seu momento, Marcos 1,9, diz:
Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E isso marcou ou transformou sua vida privada em um ministério público. Mateus 3,16. Quando ele foi batizado, ele saiu imediatamente da água e todo o céu se abriram. Então, eu amo o que Mateus 3,15 diz, que nosso Salvador perfeito e sem pecado, a razão por que ele foi batizado. Ele não precisava de remissão de pecado. Ele não precisava disso. Por que foi batizado por João? Jesus disse que era para cumprir toda a justiça. Deixe-me te contar uma coisa. Nosso batismo é uma grande experiência no Jordão. É quando estamos reconhecendo que estamos morrendo para nós mesmos, sendo sepultados com Cristo e depois ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui está o que nosso guia de estudos, diz. Hebreus 3 e 4 reconhecem o significado simbólico da travessia do Jordão. Apresenta a entrada em Canaã como uma prefiguração, um descanso de graça que os cristãos entram através da fé. Agora, vou ler bem rápido, mas precisamos passar por isso. Então, vamos olhar para Hebreus 4. Vamos ler de 1 a 10. Portanto, já que a promessa de entrar no seu descanso permanece, temamos que alguns de vocês pareçam ter falhado nisso. Pois, de fato, o Evangelho foi pregado para nós, assim como para eles. Aqueles israelitas antigos ouviram o mesmo Evangelho que ouvimos. Mas a palavra que ouviram não lhes trouxe proveito, não sendo acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Para nós que acreditamos, entramos naquele descanso, como ele disse: assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso, embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele era um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Pois ele falou em certo lugar sobre o 7º dia desta forma. Esse é o versículo 4. E Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. Agora, mantenha esse pensamento porque precisamos ler as coisas no contexto. O escritor vai voltar e veremos que ele está se referindo a este versículo 4, o 7º dia. Ele diz, novamente, neste lugar, eles não entrarão no meu descanso. Portanto, já que ainda resta que alguns devem entrar, e aqueles a quem foi pregado primeiro não entraram por desobediência, novamente ele designa um certo dia, dizendo em Davi: hoje, depois de tanto tempo como foi dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações, pois se Josué lhes tivesse dado descanso, então ele não teria falado posteriormente de outro dia. Agora, versículo 9. Hebreus 4, 9. Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Esta é uma palavra diferente, uma palavra grega para descanso. É a única vez que é usada no Novo Testamento, e a palavra é sabatismos, que significa literalmente um guardar do sábado. Portanto, resta um descanso sabático. Ele está chamando a atenção de volta ao versículo 4 para aquele 7º dia. E então, no versículo 10, ele diz: pois aquele que entrou no seu descanso também cessou das suas obras, assim como Deus das suas. Amém. Amém. Obrigado, Shelley. Poderoso. Temos alguns minutos restantes para algumas considerações finais. Quando pensamos no Deus vivo de maravilhas, o trecho que vem à minha mente é Isaías 46, versículo 9. Lembrem-se das coisas antigas, lembrem-se, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Convido você a vir conhecer quem é esse Deus para que possa experimentar o Deus vivo de maravilhas em sua vida. Quando falamos sobre lembrar, eu só quero encorajá-lo a olhar para trás para aqueles marcos. Aqueles momentos de travessia do Rio Jordão em seu passado, veja o que Deus fez. Lembre-se e saiba que isso dá esperança e confiança para o futuro. Amém. Amém. Se você quer evitar esquecer, devemos fazer Lucas 9, 20 e 3. Se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Jesus te convida a segui-lo diariamente. Amém. Cruzando o Jordão, além do Jordão, não é apenas um destino, é sobre uma relação de confiança, e quero te contar uma coisa.
Deus ainda está abrindo águas. Deus está chamando você hoje para entrar na sua experiência no Jordão, para experimentar o belo descanso espiritual do sábado. Ele está chamando você para suas promessas. Amém. Amém. Aprendemos que, às vezes, Deus nos chama para irmos até o fim do que podemos fazer e que a libertação vem primeiro. E esquecer o Senhor começa com o deixar de se importar. E os milagres passados de Deus são promessas de que, às vezes, temos que atravessar o Jordão para encontrar nossa nova identidade. Na próxima semana, vamos olhar para o conflito por trás de todos os conflitos. Queremos encorajá-lo a se juntar a nós na próxima semana, enquanto continuamos este estudo no livro de Josué. Vamos orar juntos. Pai Celestial, muito obrigado por todas as ideias, pensamentos e verdades que nos proporcionou. Abençoe cada um que escutou esta mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.